Graça e paz, Igreja de Jesus Cristo. Nesse tempo, reunida, cultuando em casa. Que Deus possa abençoá-los sempre. Nós estamos aqui em mais um culto da Quarta da Fé. Eu adoro esse culto, porque a minha fé é testada, a minha fé é provada. Eu sou obrigado a sair do meu lugar confortável, seguro, espiritualmente falando, para desafiar a Deus, desafiar a mim mesmo naquilo que é referente à fé. As pessoas que trabalham com gestão de pessoas, que a gente chama de os gurus, que trabalham em gestão, diz que não haverá mais um normal, mas que nós viveremos um novo normal. As pessoas que trabalham com administração, os gurus da administração, dizem que nós não teremos mais um novo normal nessa área. Nós teremos agora um novo normal nesta área. E como pastor, eu quero dizer para vocês que eu também não acredito mais em uma igreja normal, nos moldes que nós vínhamos tendo até antes da pandemia. Mas eu creio num novo normal para a Igreja de Cristo Jesus. Esse novo normal não é pior nem melhor, ele é apenas diferente. Contudo, independentemente se é um normal ou um novo normal, eu quero deixar um texto da palavra de Deus para vocês, porque ele se encaixa tanto no normal quanto no novo normal ou naquilo que nós viveremos daqui para frente como Igreja de Cristo Jesus. E esse texto está em João capítulo 4, versículos 23 e 24. E eu vou pedir para que você não feche a sua Bíblia se você abriu, não feche o seu aplicativo se você o abriu, porque nós usaremos esse texto no correr de todo o culto de hoje, Quarta da Fé. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são estes adoradores, sejam em tempos normais ou em um novo normal, são estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, em qualquer tempo. Em qualquer época, Deus só aceita adoração proveniente de pessoas quebrantadas. Eu não estou dizendo religiosas, eu não estou dizendo frequentadores de igrejas, eu não estou dizendo de pastores. Eu disse que Deus só aceita adoração de corações quebrantados, seja eles quais forem. Está quebrantado, está tocando o coração de Deus. Eu acho que a Quarta da Fé me estimula a ter o meu coração quebrantado e a crer naquilo que os meus olhos não veem. Precisamos andar pelo que cremos e não pelo que vemos. Eu quero orar por você nesse início de culto, para que tanto você quanto eu, quanto a nossa equipe que está posta aqui hoje, possa ser abençoada e tocada pelo Senhor. Eu sempre digo ao meu Deus, todas as vezes que eu vou pregar, todas as vezes que eu vou ministrar algum curso, todas as vezes que eu vou fazer algum encontro, seja lá de casais, de jovens, terceira idade, eu sempre digo ao meu Deus que eu quero ser o primeiro a ser tocado. Se Ele tem que chamar alguém, precisa começar por mim. Se Ele tem um desafio, precisa passar primeiro por mim. Então eu quero dizer hoje para você que está me ouvindo aí em casa, que se Deus vai fazer alguma coisa nesse culto, se Ele vai desafiar alguém, se Ele vai convocar alguém, se Ele vai transformar alguém, se Ele vai pedir renúncias de alguém, comece por mim, pela equipe que está comigo aqui nesse trabalho, porque hoje, Quarta da Fé, é uma quarta de milagres, é um culto de bênçãos para as nossas vidas. Ore comigo, feche os teus olhos aí em casa. Pai, nós queremos bater a tua porta no dia de hoje e pedir que o Senhor venha nesta Quarta da Fé, quarta em que somos desafiados, onde somos tirados dos nossos lugares confortáveis. Ó Deus, nós precisamos que hoje o Senhor venha nos trazer uma novidade espiritual, venha nos tirar daquele conforto espiritual que tantas vezes nos
impede de conhecê-lo quem tu és. E nós queremos desafiar o Senhor, não no mau sentido da palavra desafio, mas desafiar que o Senhor esteja com a gente, que o Senhor nos estimule, que o Senhor nos apresente um novo normal, mas dentro desse novo normal, nós queremos ainda assim produzir frutos para a glória do teu nome. Queremos ser árvores frutíferas para a glória do teu nome. Queremos as responsabilidades da tua igreja em nosso tempo e é para a glória do teu nome. Senhor, nós oramos em nome daquele com quem nós passaremos toda a eternidade, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Vamos cantar louvores ao Senhor neste momento. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Jesus, tu és maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidequetu e Yahvé, minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle estás, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidequetu e Yahvé, minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle estás, meu Deus. Tudo governa. Deus, tu és o meu Deus forte, grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Jesus, tu és maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. Tu és o bom pastor, Senhor, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidequetu e Yahvé, minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle estás, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidequetu e Yahvé, minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle estás, meu Deus. Tudo governa. Aleluia, Jesus. Tudo governa. O
Senhor governa nossas vidas, Senhor. Tudo governa. Diz aí na tua casa que o Senhor governa a tua vida. Tudo governa. O Senhor governa os teus filhos. O Senhor governa o teu casamento. O Senhor governa a sua vida profissional. O Senhor governa as suas finanças. O Senhor governa a sua saúde. A tua vida está sob o governo do nosso Deus. Cante. Tudo governa. Tudo governa. Você crê em promessa? Você acredita na promessa? Tem uma Sião, tem uma Canaã, tem uma bênção, tem uma vitória de Deus, uma promessa final para a gente. Mas até chegar lá, Deus tem uma caminhada de poder, de fé e de esperança conosco. Se caímos, Ele nos levanta. Se ficamos fracos, Ele nos fortalece. Se nós vacilamos, o Espírito Santo nos conduz por onde andar. Vamos cantar? Acredito na promessa. Acredito na promessa. Sei que ela vem de Deus. O mundo aqui não me interessa. Sou um cidadão do céu. Do céu. Acredito. Acredito na promessa. Eu sei que ela vem de Deus. O mundo aqui não me interessa. Nós não somos daqui. Sou um cidadão do céu. Cante comigo. Do céu. Oh meu Deus, eu vou saltar muralhas. Oh meu Deus, vou derrubar gigantes. Nesse mundo tão amargo e escuro, eu sou sal e luz. Se eu não dou conta dessa guerra, Ele manda o seu anjo forte. Ou Ele não tem batalha perdida, vitória garantida em nome de Jesus. Eu vou além do rio, eu vou saltando os montes. Vou erguer bem alto as minhas mãos. Eu vou cantar bem forte o canto da vitória, até chegar em Sião, chegar em Sião. Oh, 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 chegar em Sião. Oh, 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 chegar em Sião. Sião. Vamos cantar. Acredito na promessa. Sei que ela vem de Deus. O mundo aqui não me interessa. Sou um cidadão do céu. Do céu. Oh meu Deus, eu vou saltar muralhas. Oh meu Deus, vou derrubar gigantes. Nesse mundo tão amargo e escuro, eu sou sal e luz. Se eu não dou conta dessa guerra, Ele manda o seu anjo forte. Ou Ele não tem batalha perdida, vitória garantida em nome de Jesus. Eu vou além do rio, eu vou saltando os montes. Vou erguer bem alto a minha mão. Eu vou cantar bem forte o canto da vitória, até chegar em Sião, chegar em Sião. Oh, 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 chegar em Sião. Oh, 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 chegar em Sião. Sião. Bendito seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus.
pastor Arlen, Deus poderoso, Deus santo, Deus justo. E é nesse nome que nós queremos trazer a palavra desta noite para você. Vou usar o mesmo texto que eu usei na abertura, lá no capítulo 4 do livro de João, no versículos 23 e 24, que diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, e são estes adoradores que o Pai procura. Amém. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha, eu continuo com a missão, com o desejo de falar ao seu coração sobre onde se encaixam as peças de Deus no meu processo de aprendizagem. Aprender sempre é muito difícil, mas não há transformação de comportamento se não houver aprendizagem. Por isso que é muito importante a gente aprender de Deus, conhecer mais de Deus, para que os processos de aprendizagem em nós possam se concretizar. No domingo passado, dia 24, eu falei sobre 4 processos, 4 sugestões que eu dava para você nesse processo de aprendizagem. Não vou repeti-las. Se você quiser ouvir, acesse a nossa página e ouça novamente a mensagem. Mas eu quero trazer à sua memória. O primeiro processo de aprendizagem, sem dúvida nenhuma, se eu estou falando em presença de Deus, eu preciso que Deus molde o meu caráter. Ou seja, essa parte do processo dói, mas é muito necessário. E muitos desistem da fé aqui, nessa primeira etapa, onde Deus começa a moldar os nossos caráteres. A segunda sugestão que eu te dei foi o exercício da fé. Nós cristãos precisamos entender que Deus requererá da gente o exercício das nossas fés. E o exercício dessas fés fará com que a gente entenda que Deus não suprirá as nossas vaidades, mas Deus suprirá as nossas necessidades. O terceiro item foi cuidado para que o seu ministério, seja ele qual for, de pastorado, de qualquer outro tipo de ministério dentro de uma igreja, evangelismo, enfim, cuidado para que o seu ministério não se torne um ídolo na sua vida. Isso acontece muito. Não estamos falando de nada hipotético aqui. Tem muitos que receberam um ministério de Deus e esse ministério tomou um tamanho tão grande, uma proporção tão grande, que alguns adoradores, e eu diria muitos, não sabem mais quem manda neles, se é o ministério ou se é o Deus que lhes entregou o ministério. E a quarta sugestão que eu te fiz lá na mensagem do dia 24 é que é difícil falar, seja feita a sua vontade. Essa parte para mim é muito complicada, porque às vezes, e eu diria quase sempre, a vontade de Deus não é a minha vontade. O querer de Deus não é o meu querer. Eu sou carnal. Há dentro de mim um homem que grita para que a sua vontade carnal seja saciada. Então, cá comigo, muitas vezes eu penso, Deus não pode saciar a minha vontade porque eu sou carnal. A vontade de Deus tem que prevalecer, seja feita a sua vontade. Bem, feito isso, eu quero trazer mais uma sugestão para você nessa noite, porque a nossa ideia é trabalhar esse ano com a seguinte temática: nós queremos, nós desejamos, nós ansiamos, nós buscaremos a presença de Deus em nossas vidas. A presença de Deus faz toda diferença na vida de um cristão. Infelizmente, essa ideia tem se perdido um pouco, mas nós queremos resgatar isso. Então eu quero ler um texto com vocês, que está lá no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 22. Eu gostaria que você lesse comigo, eu estou projetando aí na sua tela. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Deus Davi como rei,
sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Eu estou destacando em amarelo, homem segundo o meu coração. E ele fará tudo que for da minha vontade. Este texto de Atos é uma referência a 1 Samuel, capítulo 13, versículo 22. Muitas pessoas, ovelhas, pastores amigos e queridos, pastores que eu faço mentoria, pastores que estão começando seus ministérios, me perguntam: Pastor Carlos, como eu posso ter o coração de Deus? Porque Davi pecou, adulterou. Davi fez tanta coisa errada e ainda assim Deus declara biblicamente que Davi era um homem segundo o coração dele. Como eu posso ter esse coração? Como eu posso ter o coração que Deus quer? Como eu posso ter esse coração de adorador? Como eu posso ser como Davi, ter um coração que Deus ama, que Deus se agrada, que Deus destaca? Olha, não existe uma fórmula mágica, infelizmente. Mas aqui eu quero dar uma dica para você nesta quarta da fé. Lembrando que esta dica de hoje, ela compõe as 4 dicas da mensagem do dia 24 que eu dei para você. Então seria uma quinta dica, assim dizendo. E essa dica, ela é o seguinte. Primeira questão que eu quero trabalhar com você, vamos analisar esse projeto Davi, rei Davi. Eu tirei estas ideias de uma mensagem, de uma canção, de uma cantora gospel chamada Eliana Fernandes. Se você digitar aí no Google, no YouTube, Eliana Fernandes, ela canta uma canção que se chama Presença. E eu retirei essas ideias dessa canção. Então vamos analisar algumas coisinhas bem interessantes aqui, alguns textos bem interessantes aqui. O primeiro deles está lá em 1 Samuel 16. Sabe o que acontece ali? Davi é destacado por Deus entre os seus irmãos. Ou seja, Deus olha para a família de Jessé e Deus separa Davi dentre os seus irmãos. Não era o mais capacitado, não era o mais bonito, não era o mais interessante, mas alguma coisa chamou a atenção de Deus nesse menino. Então Deus vai e separa Davi. Só que tem um detalhe: em nenhum momento você encontra no contexto do texto, nem antes e nem depois e nem durante essa escolha, que Davi se alegrou com isso, que Davi se colocou acima dos outros por isso, que Davi se sentiu melhor que os seus irmãos por conta disto, que Davi saiu gritando que ele era a menina dos olhos de Deus. Você não encontra. Se houve alguma alegria em Davi, essa alegria foi interna, ele e Deus. Um outro texto interessante está também em 1 Samuel 16, quando Davi recebe a unção e é coroado rei. A mesma coisa, você não encontra textos que dão base para que nós possamos afirmar que Davi vibrou com isso, que Davi se sentiu agora melhor do que toda a nação, melhor que todos que estavam em sua volta, por conta da unção que recebera para ser rei. Possivelmente, a alegria de Davi estava internalizada, ele e Deus. Não foi a olhos nus. Ainda em 1 Samuel 17, Davi vence um urso e Davi vence um leão. Possibilidades zero de um ser humano fazer isso. No entanto, Davi não chegou contando esta história, como diz popularmente, se gabando desta história, crescendo nessa história sobre os seus,
sobre a sua família, sobre o seu pai, sobre os seus irmãos. Se houve alguma alegria em Davi, novamente, esta alegria foi interna. Davi e Deus e mais ninguém. Porque a obra que Deus faz em nossas vidas, o primeiro processo dessa obra é tornar o adorador e o adorado próximos. Nenhuma obra de Deus afasta o adorador do adorado. Por isso que nós temos que questionar muitas obras de Deus que nós vemos por aí, muitos milagres de Deus que nós vemos por aí, muita palavra de Deus que nós vemos por aí, muita obra de Deus que nós vemos por aí, muito Deus falou que nós vemos por aí. Porque se Deus dá algo para alguém, se Deus dá algo para algum adorador, esse algo, seja lá o que for, ele me une a Deus, ele me aproxima de Deus, ele me liga a Deus. Portanto, mesmo vencendo o urso e o leão, a gente não percebe no contexto do texto Davi tirando glórias disso. Davi dizendo: eu sou o cara que Deus escolheu para reinar sobre vocês. Não. Se houve algum contentamento, foi entre ele, Davi, e o seu Deus. Somente isso. Houve ainda um outro instante na vida de Davi, que você e eu certamente contaríamos para todo mundo, quando Davi vence o gigante filisteu e o faz cair no chão. Ninguém acreditava nesse menino, nem mesmo, possivelmente, os seus próprios parentes, aqueles que estavam próximo a ele. Davi vence o gigante filisteu. Nós não encontramos textos que dizem que Davi cuspiu na cara do gigante, que Davi desonrou aquela tribo, aquele povo, que Davi saiu dali gritando e dizendo que ele era o cara, que ele era o melhor da família dele, que ele era o rei, que ele seria o substituto de Saul. Não. Nós não encontramos textos que nos dão essa base leviana para afirmar. Agora, há uma questão muito interessante dentro dessa linha que nós estamos trabalhando. Lá em 2 Samuel 6, quando Davi traz a arca da aliança de volta para Jerusalém, Davi tem uma atitude que nós não vimos em sua vida, em seu reinado. Davi pula, ele dança, ele grita, ele canta, porque ele estava cumprindo uma vontade de Deus, trazendo a arca da aliança de volta para Jerusalém. Aí sim, Davi pula, aí sim, Davi dança, e inclusive ele é chamado a atenção por conta dessa manifestação externa em sua vida. Neste momento, Davi, entendendo que aquela obra de trazer a arca de volta para Jerusalém era algo espiritual, não pertencia a ele, não era um projeto dele, não era a glória dele. Neste momento, Davi se solta, ele dá aleluia, ele pula, ele canta, ele grita. Quem está ao lado, alguns se escandalizam, outros não. Aqui entra a quinta sugestão que eu quero fazer para a sua vida. Você que pretende, você que deseja, você que anseia ter a presença de Deus na sua vida, vai mais um conselho para você. Davi foi destacado como homem segundo o coração de Deus, porque ele entendeu uma coisa que a maioria de nós não entendeu ainda. As vitórias do reino de Deus são mais importantes do que as minhas próprias vitórias. Vou repetir para você. As vitórias do reino de Deus são mais importantes do que as minhas próprias vitórias. Nós não estamos aqui por muito tempo, gente. Esse planeta não nos pertence, nós não somos daqui. O nosso lugar é outro. Nós estamos passando um tempo neste lugar. Portanto, nós não podemos crer, aceitar de que nós somos mais importantes do que o reino de Deus.
Fomos criados para o louvor de Deus, para a glória de Deus. E se eu quero ter essa presença dele em minha vida, eu preciso entender, como cristão, como adorador, que as vitórias do reino de Deus são muito mais importantes do que as minhas próprias vitórias. Eu sou nada, Deus é tudo. Eu sou servo, Ele é o Senhor. O reino dele se estabelece, o meu se quebra. Não é por isso que nós dizemos que Cristo cresça mais e mais e que diminua eu. O objetivo de todo cristão seria justamente esse: chegar a um ponto tal onde nós não saibamos mais onde começamos e onde Deus termina, e onde Deus começa ou nós terminamos, de tão grande fusão, de tão grande sinergia, de tão grande poder ministrado sobre as nossas vidas. Só que nós queremos esse poder, mas não queremos pagar o preço por esse poder. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. É tão importante quanto todo o resto, mas presta atenção agora nesse momento. O reino de Deus não se cumpre automaticamente nas nossas vidas. É preciso muita busca. É preciso muita renúncia. É preciso uma transformação de caráter. Eu não posso ter ídolos de espécie nenhuma sobre a minha vida. Filhos, esposa, bens, dinheiro, profissão, ministério, isso está se tornando ídolos. Deus não aceita esse tipo de coisa, porque Ele é e sempre será a razão da nossa fé. Agora, Deus pode fazer obras na sua vida, independentemente da fé que você tenha. Eu creio nisso. Isso é uma quarta da fé. Nós estamos numa quarta da fé, onde nós estamos estimulados a desafiar o nosso processo de fé, a nossa aprendizagem de fé. Se eu não creio que Deus pode realizar a obra a hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser, o que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aí? Agora, há bênçãos que são para a criação, e nessas bênçãos entra o pastor e o incrédulo, o filósofo e o pastor, o útil, o inútil, aquele que crê, aquele que não crê, o fervoroso e o não fervoroso, porque são bênçãos que estão sobre a criação. O mesmo sol que abençoa a minha vida também abençoa a sua, independentemente da fé que você tem e da fé que você desenvolve, se é que você tem alguma fé. A mesma chuva que abençoa a minha plantação, meu querido, também abençoa a sua. Então você pode estar se perguntando: mas pastor, se existe a bênção da criação, e eu que estou aqui, que não faço nada, tenho ela, assim como o Senhor que está aí também a tem, então para quê? Para que desejar ter a presença de Cristo, se para ter essa presença eu preciso renunciar, eu preciso transformar o meu caráter, eu não posso ter ídolos sobre mim, eu tenho que dizer: seja feita a sua vontade. E agora o Senhor está dizendo que as vitórias do reino são mais importantes do que as minhas próprias vitórias. Para que tudo isso? Se todos têm. É verdade. Mas eu quero dizer para você, há bênçãos que estão separadas somente para aqueles que buscam a Deus. Há revelações, há verdades, há segredos de Deus que não estão à disposição de todos, mas estão à disposição daqueles que buscam o Senhor com santidade e que almejam, estão sedentos como uma terra seca pela presença de Jesus Cristo. Há revelações do Pai
que estão à disposição somente daqueles que fazem a renúncia, que renegam os ídolos, que colocam o Senhor como centro da sua vida. Há palavras de Deus, ministrações de Deus, que são apenas e tão somente para aqueles que entenderam, que nasceram e vivem por isso, para a glória de Deus. Não são para todos. É por isso que muitas vezes nós não cremos em algumas revelações. É por isso que muitas vezes nós não cremos em algumas palavras de outros irmãos em Cristo que chegam até nós. Porque nós não temos esta convivência, esta intimidade, esse momento, esta presença de Deus de forma intensa em nossas vidas. Quando isso acontecer, meu querido, você vai entender que Deus pode abençoar a todos, curar quem Ele quiser, falar o que Ele quiser e com quem quiser, usar quem Ele quiser, mas há dele que só os que estão na presença dele terão, mais ninguém. Por isso, nós precisamos aprender exatamente isso. As vitórias do reino de Deus estão acima das minhas próprias vitórias. As vitórias do reino de Deus estão acima das minhas próprias vitórias. Se o reino de Deus está conquistando, eu estou conquistando. Se o reino de Deus está andando, eu estou andando. Se o reino de Deus está fazendo, eu estou fazendo. Deixa eu dar um exemplo muito bacana para você agora. Eu li esta semana uma reportagem, uma pesquisa de uma mídia nacional, onde a pergunta foi o seguinte: quando acabar a quarentena, o isolamento social, qual a primeira coisa que você quer fazer? Pasmem, pasmem. Quase 80% dos entrevistados disseram: eu quero ir para uma igreja adorar a Deus. Porque as vitórias do reino são mais importantes do que as nossas próprias vitórias. Nós poderíamos ter dito: quero ir para a praia, quero ir viajar, quero ir para Paris, quero ir para Disney, quero ir visitar algum amigo, quero ir visitar um parente, quero casar. Mas não, o povo de Deus, o adorador disse: eu quero ir na casa de Deus, porque lá minha alma se alegra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua casa. Desafie Deus. Eu quero orar por você agora. E logo após a minha oração, nós vamos ter um momento muito especial. Pai, no nome de Jesus, eu quero que esta minha mensagem alcance a todos, de maneira muito abençoadora. Eles, assim como eu, somos desesperados pela Tua presença, Pai. O Senhor faz toda a diferença em nossas vidas. Não há adorador sem a Tua presença. Não há adorador, não há cristãos sem a Tua presença de forma efetiva. Eu sei que as nossas igrejas e o mundo religioso hoje está cheio de gente que tatuam o Teu nome em seus peitos, em seus pescoços, em seus braços. Muitos estão dentro das igrejas levantando mãos, mas não têm parte contigo. Mas Pai, haverá um tempo em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, amém e amém. Olha, eu quero orar por você que mandou mensagens pedindo orações aí no nosso chat. E eu quero fazer isso agora, porque é muito importante que você e todo esse pessoal que crê
olha aqui, olha, todo esse pessoal que crê, esteja entendendo que as nossas orações não ficam aqui, ela vai para Deus. É muito importante. Nós vamos orar pelos seus pedidos, você que está aí do outro lado da tela comigo, e nós vamos orar pelos pedidos desta caixa de orações. Normalmente quem ora por esta caixa de orações é o pastor Arlen, mas ele infelizmente não pôde estar conosco nesse culto. E nós queremos orar e cumprir esse desejo tão forte do coração do nosso pastor, que é orar por estas pessoas que creem que colocando seus pedidos aqui dentro, Deus vai agir. Assim como nós queremos orar por você que mandou o seu pedido de oração pelo nosso chat, crendo que Deus vai agir. E Deus vai agir mesmo, creia nisso. Me ajude em oração, você que está em casa. Eu gostaria muito que você estendesse as suas mãos. Não há nada de místico nisso. Não estamos inventando uma nova teologia. Mas estamos na mesma sintonia. Porque quem nos une é o Espírito de Deus. Eu gostaria que você agora aí na sua casa orasse comigo pelos pedidos que estão aqui nesta caixa de oração, pelos pedidos que estão no chat, mas também pelos pedidos que estão agora aí no seu coração. Pai, no nome de Jesus Cristo, há centenas de pedidos nesta caixa. Eu sei que o pastor Arlen tem tido o comprometimento de orar todos os dias por esses pedidos, por esses nomes. Mas eu quero agora juntar a minha oração e a oração de todos esses irmãos que estão orando agora comigo. Juntar a oração do pastor Arlen. E pedir que o Senhor visite cada nome, cada vida, cada pedido que está aqui, nesta caixa de oração. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor também visite cada vida que entraram em nosso chat e colocaram lá o seu pedido de oração para esta quarta da fé. Que o Senhor esteja visitando agora com poder e com grande glória estas vidas, meu Pai. Mas Deus, quando nós lidamos com centenas de pessoas através de uma transmissão, nós somos obrigados a entender que possivelmente há pessoas que não tiveram condições de entrar e colocar o seu pedido. Talvez não tenham um aparelho eletrônico adequado, talvez não tenham uma rede para alimentar este aparelho, talvez não tenham a cultura do eletrônico. Mas eu sei que o Senhor está lendo cada coração agora. Então eu quero pedir também por estes queridos que não tiveram condições, meu Pai, de fazer por escrito os pedidos deles. E eu sei que se o Senhor visitar esses corações, o Senhor vai recolher cada pedido e o Senhor agirá em cada pedido. Pai, não é em meu nome que eu peço. Assim como eles, eu também dependo do Senhor. Mas eu peço no nome que é o autor da nossa fé. No nome que um dia todo joelho vai se dobrar e vai declarar que Ele é o Senhor. Que é o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus seja louvado pela sua vida. Eu não posso deixar de falar de dízimos e ofertas, porque eu sei que há muita gente honesta, fiel, está querendo ser também fiel na entrega dos seus dízimos. Olha, antes de qualquer coisa, muito obrigado pelo seu dízimo e pela sua oferta. A nossa igreja está sendo muito abençoada, porque você está sendo fiel.
Mas eu volto a dizer, toda obra que nós fazemos para Deus precisa ter como combustível a fé, a generosidade, a misericórdia. E o que eu quero clamar é que você seja fiel na entrega do seu dízimo e da sua oferta, agora no mês de junho, mas seja através da misericórdia, da bondade, do exercício da fé, não por medo ou por constrangimento. Se algum outro pastor, se alguma outra religião, se alguma outra linha denominacional desafia você a dar para receber em dobro, esquece essa bobagem. Deus não recompensa esse tipo de coisa. Deus recompensa corações quebrantados. E eu quero agora apelar ao seu coração para que você possa nos abençoar transferindo o seu dízimo e a sua oferta no mês de junho para a nossa igreja. As nossas contas estão sendo projetadas aí na sua telinha para que você possa anotar. Você pode depositar no Banco Bradesco, você pode depositar no Banco Itaú, conforme a sua conveniência. Se você não sabe mexer em aplicativo, em transferência, peça ajuda para alguém. O importante é que você tenha a predisposição de ajudar a sua igreja. Porém, só peça ajuda para alguém que você confia muito, muito. Senão, é melhor nem transferir. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Deus abençoe sua vida e faça as transferências para nós. Paz do Senhor, irmãos. Noite de bênção, noite de encontro com o Senhor. E Ele está aqui. Está aqui para aliviar a sua dor, o seu sofrimento. E é sobre isso que eu queria cantar nessa hora dos dízimos e das ofertas. Que o Senhor possa estar mudando a sua história. Que Ele possa estar tirando a tristeza ou o desânimo, o que esteja aí no seu coração, que está impedindo você de louvá-lo na grandeza da sua majestade. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue a Ele todos os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar
se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer sorrindo. Aleluia! Delícia, Kleber, delícia. O mundo pode querer ver você chorando, mas Deus te quer sorrindo, meu irmão. Isso é quarta da fé. Olha, você pode levar o Kleber na sua igreja. Entre em contato com o nosso Ministério de Música aqui na PIB, que a gente te dá os dados dele. Mas faz um favor para ele e para vocês. Só o leve se você gosta de música de qualidade. Se for para essas repetições que nós temos aí que vira mantra, se for para esses aleluias e letra nenhuma, não leva não. Leva essas coisas que a gente tem por aí. Mas se você quer música boa, ele esteve conosco a semana toda. Muito obrigado, Kleber. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida pelos cultos de domingo e pelo culto de hoje. E eu quero falar com você agora sobre o nosso culto de ceia no próximo domingo. Vou fazer em ordem cronológica para que ninguém se perca, não é? Domingo pela manhã às 10h30 e às 18h30 nós teremos o nosso culto de ceia, ministrados pelo pastor Arlen e por mim. Possivelmente o nosso pastor ainda não estará presencial, ele mandará as mensagens dele gravada para a gente. Mas olha, é um convite muito bacana. Você precisa sintonizar e participar desse momento onde o novo espiritual, a nova igreja está se desenhando. E vamos ouvir um vídeo sobre o nosso jantar dos namorados, que nós não podemos ficar sem. Vamos ver. Muito legal, né? Você está aí com uma arte que nós fizemos para ficar mais fácil para você anotar o WhatsApp onde você fará a sua inscrição. A imagem passa um pouco rápido, então você pode anotar com mais tranquilidade. O importante é você estar nessa com a gente. Muito, vai ser muito bacana. Tira uma foto, filme alguma coisa, manda pra gente. É muito importante que a igreja veja que todos estão ligados em um só Espírito. Deus
abençoe vocês. Creio nisso. O nosso Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe. Ele está conosco aqui e Ele estará também aí com vocês. Estamos chegando ao final do nosso culto de hoje, da nossa quarta da fé. O pastor Arlen ministrou uma canção hoje dizendo: Jeová chamar, Deus presente sempre está. Eu tenho certeza que isso não pode ficar só no abstrato. Isso tem que ser internalizado por nós. Jeová chamar, Deus presente sempre estará com vocês aí e conosco aqui. Vamos encerrar o nosso trabalho nesta noite orando e pedindo a bênção de Deus sobre as nossas famílias. Pai, no nome santo de Jesus, que cada adorador agora seja visitado pela Tua presença. Jeová chamar, Deus que presente sempre está, esteja presente em nossas vidas. Jeová Rafá, o Deus que cura, esteja curando as famílias que foram, serão visitadas pela Covid-19. Jeová Shalom, o Deus da paz, esteja alcançando cada família neste momento, cada adorador desta igreja, cada frequentador desta igreja, cada visitante desta igreja, e realizando neles o Teu querer. E que eles entendam, Pai, que nós só teremos a Tua presença quando as coisas do reino forem mais importantes do que as nossas coisas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a igreja, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.